Vida de Artista apresenta. De Silvia Reis. A beleza da realidade. No dia qualquer Tarsila não teria reparado no crepúsculo que chegava com a neblina descendo vagarosamente sobre a cidade, acinzentando a paisagem. As luzes amareladas da avenida se acenderam na crescente escuridão, formando um ofuscante colar de topázio imperial. Não tinha nada de bonito naquela imagem e Tarsila apenas olhava indistintamente em redor, parecendo se arrastar pelo caminho da escola até a casa. Naquele dia, ela nem iria à faculdade. A ansiedade para verificar as postagens e comentários nas suas redes sociais tentava sobrepujar seu desânimo expresso nos seus movimentos pesarosos. Ficaria em casa e tentaria se divertir com os amigos virtuais. Chegou a casa lembrando que pelo menos estava sozinha. Sua avó estava viajando pela Europa e só voltaria dali a 3 meses. Ela saiu sem deixar um tostão para Tarsila fazer as despesas até sua volta. Velha muquirana. Não abria a mão nem para dar tchau. Mas ainda era melhor morar com a avó. O apartamento era espaçoso, confortável e limpo. Detestava a casa da mãe que parecia um muquifo onde ela teria vergonha de receber até o entregador de pizza. Tarsila se largou na poltrona sentindo aquele cansaço estranho. Alguma coisa não estava dando certo. Ela ia para a academia, tomava pílulas que prometiam verdadeiros milagres e fazia dietas recomendadas por nutricionistas e apesar de tudo, não se sentia melhor. Olhou desanimada para o resultado dos exames médicos em cima do móvel da sala e remoeu os pensamentos que a faziam adiar o retorno ao consultório médico. Daquela vez, o médico ia ter de esperar. Nunca tinha horário para ela, agora ela era quem não tinha horário para ele. Além do que Tarsila detestava médicos. Não tolerava o descaso que os permitia deixar os pacientes às vezes horas depois do horário marcado, esperando pela consulta e quando atendiam, mal olhava na cara deles. Já tivera a vontade de perguntar a um deles qual era a dificuldade que tinha de organizar uma agenda e cumprir seus horários. Ai dela quis deixasse os alunos esperando sua chegada por mais de um segundo na sala de aula. Mas Tarsila não permanecia muito tempo pensando em coisas aborrecidas. Tinha coisas melhores para pensar. Principalmente quando estava se sentindo horrorosa com aquela olheira que ultimamente exigia muita maquilagem para esconder. Como se não bastasse os quilos a mais que ela havia adquirido desde que aquela lerdeza tomara conta dela. Seus amigos eram divertidos. Falavam mais que a boca e com a espirituosidade dos jovens adultos que sabem viver a vida. Entre eles, havia um acordo tácito de não falarem sobre coisas desagradáveis. Era preciso manter o senso de humor de plantão, até para transformar as tragédias em piadas. E também ninguém gostava de gente que reclamava da vida o tempo todo. Ora, o que as pessoas têm a ver com o problema das outras? Cada um que resolva seus problemas. Contudo, um segredo que Tarsila guardava era que tinha mais horror a pessoas muito caladas. Aquelas que a gente nem imagina o que se passa na cabeça delas, como Doralice, a secretária da escola onde trabalhava. A garota falava o mínimo indispensável. Só Deus sabia o que ela ocultava atrás daquela cara de santa. Doralice não era somente um protótipo da quietude monástica. Ela tinha uma firmeza, um modo silencioso e seguro de se mover fazendo parecer que nada pudesse demovê-la da sua postura orgulhosa. Ela não era simpática e todo mundo na escola a tratava com certa indiferença. Era o tipo de pessoa que não cheirava nem fedia. Parecia mais fazer parte do mobiliário da escola do que do corpo de funcionários e, como tal, também servia a todos com eficiência silenciosa. Às vezes, Tarsila tinha a impressão que a moça a olhava com um sutil interesse, mas aquilo só servia para deixá-la ainda mais intrigada a respeito da secretária. Doralice tinha uma aparência comum, em outras palavras, sem graça. Talvez apenas o cabelo compensasse a falta da expressão facial ou da voz. O cabelo dela era bonito, não se podia negar. Aquilo era outra coisa que não se explicava. Muita gente gastava tanto com produtos caros e horas de cabeleireiro e não tinha um cabelo daquele. Mas a moça podia enganar todo mundo, menos Tarsila. Ela tinha algum segredo inconfessável.
Não era possível que uma mulher tão sem sal e sem açúcar pudesse atrair as atenções de Marcelo, o deus Apolo da escola. Isso podia passar despercebido por todo mundo, mas não por Tarsila. Na última confraternização de final de ano da escola percebera com nitidez assombrosa o professor mais cobiçado da escola jogar seu charme para cima de Doralice o tempo todo. O que ele vira naquela boboca caipira, além de que ela nem sabia se vestir? Talvez o cabelo. Era aquele maldito cabelo que devia ter enfeitiçado o homem, porque certamente não podia ser nada que Doralice tivesse dito. Mas ela devia ter um atrativo secreto, porque o relacionamento dos dois não acabou ali. Tarsila ficou sabendo que às vezes eles até almoçavam juntos. Que disparate! Ao rir de uma postagem, Tarsila sentiu arranhar-lhe a garganta. Também era o tempo. O frio demorava rigoroso naqueles dias e parecia congelar até os anticorpos que não se animavam a trabalhar. Só faltava essa. Andar pigarreando por aí feito uma velha, como sua mãe, que aparentava ser mais velha que sua avó. Parecia ter ficado idiota com a idade, apesar de ainda trabalhar fora. Tarsila já não tinha mais paciência de explicar para a mãe como as coisas funcionam nos dias de hoje. Apesar de não morar com ela, a mãe estava sempre lhe fazendo perguntas sobre as atualidades, como se tivesse parado no tempo. Era uma das pessoas que não resolvia seus problemas sem incomodar os outros. Tarsila pigarreou novamente. Podia ser também que tivesse pegado aquele maldito vírus que andava assombrando toda a população do planeta. Olhou novamente para o resultado dos exames. Talvez fosse melhor resolver logo o problema. Marcaria uma hora no dia seguinte. Tirar um dia para ir ao médico seria melhor do que ficar uma semana doente em casa. Detestava admitir, mas se sentia doente. Ela tinha de estar bem para preparar aula, corrigir provas e aturar a chatice da chefia. Não era como Doralice. Tudo para a secretária parecia ser fácil de fazer. Nunca se aborrecia com nada. A moça, que parecia não fazer exercícios e nem sabia se expressar decentemente, estava lá, com seu corpinho de modelo e sua calma irritante. Passava da meia-noite e Tarsila ainda estava sentada no mesmo lugar. Via as notificações dos canais de vídeo, e passava rapidamente por cada uma, só até voltar a responder mensagens. Não dava tempo de ver tudo que lhe era recomendado pela plataforma. Tinha de ir para a cama já pensando em levantar no horário. O despertador não se importava com seu cansaço. O dia seguinte prometia cumprir seu ritual na escola. No primeiro intervalo das aulas, o menino Eric, de 9 anos, com sua carinha redonda em cima do pescoço curto, já fazia seu espetáculo na secretaria. Berrava com todo mundo como se fosse um alto-falante em pessoa, dizia seus desaforos, cutucava as outras crianças, não dava sossego. O moleque era uma peste. E com isso, todo mundo na escola concordava. A mãe era uma das pessoas que não resolviam seus problemas e era consolada pelo novo modelo de gestão escolar adotada pela escola, que convidava a todos os envolvidos na educação da criança a discutirem seus problemas. Mas ninguém se atreveria a dizer algo além de dar conselhos autorizados, como indicar assistência psicológica, fingindo que havia uma preocupação real com a criança, mas, na verdade, terceirizando o problema para um especialista que nada tinha com o processo de escolarização. Mas naquele dia, depois de falar alguma coisa ao ouvido de Eric, Doralice saiu da secretaria e o menino a seguiu. Ninguém percebeu que a secretária saiu com o menino da escola para levá-lo até a praça em frente, do outro lado da rua. Ou quase ninguém. Tarsila estava atenta àquele movimento inusitado da secretária. Sem pensar duas vezes, Tarsila, assegurando-se de que Doralice não a vira, o seguiu sorrateiramente. Ficou à espreita atrás de uma árvore ao lado do banco onde Doralice se sentou com Eric e dali pôde ouvir quando a secretária falou apontando para um homem ao longe. Está vendo aquele homem lá? Eric assentiu com a cabeça. Está vendo aquele outro? E aquela mulher? Novamente o garoto confirmou. Nenhuma daquelas pessoas se importa com você. Eu também não me importo com elas, disse um menino. Quero que elas morram. Elas vão morrer, mas você também vai.
O garoto arregalou os olhos, perplexo. Mal conseguiu balbuciar. Eu vou morrer? Sim. Agora que você sabe disso, vai entender por quê. Tarsila adiantou-se para voltar à escola sorrindo satisfeita. Tinha agora um argumento muito poderoso que podia ser usado contra a secretária no momento oportuno. Quando voltou à secretaria, Eric correu para perto da mãe que saía da reunião de pais, acabrunhado, voltando os olhos assustados para Doralice, sem dizer palavra. Se Tarsila deixasse aquilo passar em segredo, estaria contribuindo para que todos continuassem a ver Doralice como uma santinha. Estaria ocultando uma prova de que a secretária podia ser uma pessoa voluntariosa e inconsequente. Doralice não podia jamais ter tomado aquela atitude. Uma imprudência cujos efeitos poderiam ter sido catastróficos para a criança. Os educadores tinham protocolos a seguir e nenhum deles estava autorizado a tirar uma criança da escola sem autorização da direção para dizer-lhe o que bem entendesse. Quem a secretária pensava que era? Afinal, a secretária não sabia bulhufa sobre psicologia infantil. Que petulância! Doralice precisava de uma lição que a colocasse no seu lugar. Haveria de se dar muito mal se aquela história chegasse aos ouvidos da direção da escola. Seria mandada embora por justa causa, com certeza. Mas Tarsila não a denunciaria. Guardaria seu segredo para usá-lo numa ocasião propícia contra Doralice. Semanas mais tarde, ouvindo a mãe de Eric, Tarsila ficou sabendo que o menino estava diferente. A mãe disse alegremente espantada, que nem seu psicólogo conseguiu descobrir o que ocasionou aquela drástica mudança de comportamento, mas ela, a mãe, nem queria saber. O menino estava melhor, mais calmo, e isso era o que importava. Daquela vez podia ter dado certo, mas Tarsila não quis pensar no caso, apesar da curiosidade de saber o que levara Doralice a tomar aquela atitude. Como num piscar de olhos, chegou a primavera e a temperatura bem mais agradável. Só Deus sabia por que motivo Tarsila não estava melhor da garganta. Agora tinha dificuldade de engolir. Aquilo já tinha passado dos limites aceitáveis do incômodo. Não dava mais para adiar a ida ao médico. No dia seguinte Tarsila decidiu marcar o retorno da consulta e enfim levar o resultado dos exames para o médico. Depois de 3 tentativas, a secretária da clínica arranjou-lhe um encaixe. Ela desligou-se sentindo vencedora na disputa pela vaga da consulta. Afinal, sempre dava sorte. Sentada na poltrona que parecia ter se tornado o reduto do cansaço crônico, Tarsila marcava a balada do final de semana com a turma. Naquele momento, pensou em comer alguma coisa, mas desistiu em nome da preguiça. Apesar de acreditar que a preguiça é a arma dos derrotados, Tarsila ainda achava melhor falar em preguiça do que em doença, porque havia muito tempo a preguiça deixara de ser um pecado para ser um luxo para poucos que podiam ter um estilo de vida folgado, e isso era uma coisa que Tarsila gostava de aparentar. Doença era coisa de pobre. Na balada o falatório era sensacional. A noite quente e luminosa estimulava os intelectos e as libidos. Todos se mostravam muito ansiosos para dar suas opiniões sobre estética, ética e moralidade. Era uma sequência interminável de críticas e elogios sobre o comportamento de figuras públicas e celebridades que faziam sucesso no momento. Assim agitavam os intelectos com discussões irrelevantes sobre relacionamentos amorosos, preparando as libidos para realizarem seus desejos. Sem premeditar, Tarsila foi mergulhando nos seus pensamentos. Pela primeira vez em muitos anos, refletiu sobre si mesma. Lembrou-se de sua infância. O ambiente em casa era de guerra permanente e antes mesmo de descobrir o que queria na vida, descobriu justamente o que não queria para ela. Detestava as discussões acaloradas, as disputas de ideias e os debates de opiniões e decidiu que riria de tudo aquilo. Mas naquele momento Tarsila se sentiu cansada e alguma coisa a irritava além do incômodo na garganta. Não se divertia com a disputa dos amigos pelo prêmio Dono da Verdade. O assunto parecia sempre o mesmo. E era sempre o mesmo. Era sempre sobre um julgamento moral um dos outros e sobre suas opiniões. E aquilo já estava se tornando chato.
Tarsila teve vontade de dar um grito para calar todo mundo quando a conversa foi parar de um lado em direitos humanos, de outro, em humanos direitos. Ela que preservava tanto seus hábitos, sentiu-se naquela hora como um hamster numa esteira circular. Tarsila foi chamada à realidade presente e olhando para cada um dos amigos na mesa do bar decidiu que eles estavam ficando muito maçantes. Nada original. A conversa deles refletia um amontoado de preconceitos e clichês que formava o senso comum. Entediou-se mais. Cansou-se mais. Despediu-se de todos e foi mais cedo para casa. No dia da consulta médica, Tarsila estava um pouco ansiosa. Chegou adiantada ao consultório e teve de esperar 40 minutos depois da hora marcada para ser atendida. Mas foi só entrar na sala e ela esqueceu sua indignação. Afinal, era assim mesmo. Os médicos podiam se atrasar, os professores não. Vai ter de operar, disse um médico apertando os lábios em seguida. O quê? Perguntou Tarsila, que se policiou para não dar um grito. É absolutamente necessário. Tarsila não esperava por aquela. Ela não queria ser operada por nada no mundo. E logo naquele momento em que a empregada resolvera tirar férias e a faxineira tinha tomado um chá de sumiço. Mas não tinha outra saída. Mesmo pouco conformada, Tarsila procurou o cirurgião indicado e se sentiu aliviada quando ele assegurou que era um procedimento relativamente simples, mas escandalizou-se logo em seguida ao saber que seu plano de saúde não cobria aquele tipo de cirurgia. Teria de ser particular. Inclusive o anestesista. Ela não tinha dinheiro para arcar com toda aquela despesa. Teria de fazer um empréstimo. Antes de recorrer ao banco, Tarsila pensou em pedir ajuda para a avó, mas sabia que ela arranjaria uma desculpa para não lhe dar o dinheiro. Procurou sua mãe. Ela deveria ter suas economias guardadas. Afinal, mãe é para essas coisas. Mas ela não tinha. Tarsila foi obrigada a fazer um empréstimo no banco e ficaria endividada pelos próximos 18 meses. O médico tinha a simpatia artificial exigida pela profissão e as enfermeiras se comportavam como se estivessem prestando um favor aos pacientes. Vozes tagarelavam no corredor no horário de visitas do hospital. Tarsila recebeu 2 de suas amigas e as odiou por tentarem fazê-la rir. Depois de 2 dias em casa, já não aguentava mais ouvir sua mãe e Tarsila não podia mandá-la para nenhum lugar. O médico avisara que sua voz voltaria lentamente e que ela não deveria forçar muito e recomendou que ela ficasse em repouso pelo tempo que pudesse. Ficar em repouso significava ficar na cama. Sentia-se tão mal que levantar da cama um dia já lhe parecia impossível. No 3º dia chegou a entrar em desespero quando a mãe disse que ia embora. Não podia mais faltar ao serviço para cuidar da filha. Tarsila ficou fula de raiva, fazendo aumentar sua palidez. Como a mãe podia abandoná-la no momento em que mais precisava dela? Por outro lado, Tarsila sentiu certo alívio. Seria melhor mesmo que a mãe fosse embora. Ela daria um jeito. Arranjaria uma amiga que lhe fizesse companhia por uns dias. Depois de mandar mensagem para todos os seus contatos de redes sociais, descobriu que estava sendo inconveniente. Alguns ficavam surpresos, pois nem sabiam que Tarsila tinha feito uma cirurgia. Outros lamentavam profundamente não poderem sequer visitá-la, porque nenhum deles podia tirar um tempinho para ir até a casa dela. Afinal, todos tinham compromissos com suas atividades cotidianas cronometradas pela agenda social. Mas que diabo! Ela não podia mesmo dar risada. E depois, por que alguém perderia 1 hora de academia para ir ver uma pessoa acamada? Eram quase 5 da tarde quando a coordenadora da escola lhe mandou uma mensagem dizendo que soubera que ela precisava de companhia. Tarsila se animou. Ainda tinha gente que se preocupava com os outros, mas sentiu um arrepio de repugnância percorrer-lhe o ventre quando a coordenadora explicou que Doralice se prontificou a fazer-lhe companhia, pois entrava de férias naquele dia. A reação de Tarsila foi exageradamente terrificante. O pavor de ter Doralice, aquela sonsa, na sua casa lhe causou calafrios. Não tinha a menor ideia do que esperar da moça.
Mal a conhecia, mas tinha certeza de que ela não era uma pessoa confiável. Se aquela loba em pele de cordeiro teve coragem de aterrorizar uma criança de 9 anos, não era bom nem imaginar o que poderia dizer a uma pessoa fragilizada como Tarsila. Naquele momento, uma série de pensamentos mórbidos lhe passou pela mente. O primeiro impulso de Tarsila foi recusar a oferta. Pensou até em dizer que já tinha arranjado outra pessoa, mas então não poderia procurar mais ninguém, pois que a coordenadora ficaria sabendo que ela mentira. E Tarsila não quis parecer mal agradecida para a coordenadora. Por sorte, foi socorrida pela obsessão de tirar alguma vantagem de todas as situações, já pensando na possibilidade de especular sobre os segredos de Doralice para conquistar Marcelo. Agradeceu à coordenadora e começou a maquinar uma abordagem sutil para fazer Doralice falar o que ela queria saber. A mãe de Tarsila estava de saída quando Doralice chegou. A mulher disse que a filha estava no quarto e convidou-a a entrar, despedindo-se em seguida. Doralice entrou silenciosamente no quarto e se sentou na cadeira ao lado da cama sem dizer nada. Tarsila olhou para a moça e forçou um sorriso. Já podia falar com cuidado, mas não disse nada. Continuou a agitar e deslizar os dedos sobre o aparelho celular fingindo que a presença de Doralice não a incomodava. De repente, Tarsila começou a tossir com um esforço monstruoso. Segurava o pescoço ainda enfaixado numa agonia indizível, agarrando-se desesperadamente aos restos de sua soberba. Quis falar, mas apenas lhe saiu um som estrangulado da garganta. Seu peito era um crescente de emoções em ebulição e parecia que ia explodir. Explodiu. Explodiu num choro compulsivo e envergonhado. Tarsila perdera o controle na frente daquela boboca. Não se perdoaria jamais. Sempre gostou de se imaginar como um escorpião, que prefere a morte a uma demonstração de fraqueza. Mas ela estava vencida. Queria morrer. Doralice levantou-se da cadeira, tomou a sacola de plástico que trouxera com ela e saiu do quarto. Quando voltou, minutos depois, trazia uma caneca de louça. O cheiro de camomila pairou agradavelmente no ar. Depois de tomar um gole do chá acalmando-se, Tarsila balbuciou como com seus botões. Foi um inferno no hospital, disse pegando um punhado de lenço de papel que Doralice estendia para ela. Depois continuou com grande esforço. Eles não dão atenção para os pacientes que não estão com vírus. Agora tudo é vírus. O cara chega lá com diarreia, é vírus. Chega com o pé quebrado, foi o vírus. Você berra para pedir um copo de água e se você não estiver com vírus, eles ignoram seu pedido, soluçou profundamente. Depois olhou para Doralice e perguntou: por que veio? Porque eu quis. Tarsila teve a sensação de ouvir pela primeira vez a voz de Doralice. Constatou que nunca tinha falado diretamente com aquela moça. Baixou os olhos e falou sem ter se livrado do sentimento de contrariedade. Espero que não tenha vindo para dizer que eu vou morrer. Não é preciso. Tarsila arregalou os olhos, estarrecida com a afirmação da moça. Quer dizer que eu vou morrer? Um dia todos vão. E você acha bonito dizer isso até para uma criança? Exclamou Tarsila sem se dar conta de que se denunciava. Doralice reagiu sem dar importância à indiscrição de Tarsila. Aquele menino precisava saber que enquanto estamos vivos é preciso colaborar para que todos vivam da melhor maneira possível. Mas ele não é seu filho. Minha avó me mostrou que as crianças devem ser tratadas como gente, não como pequenos imbecis. Estava explicado o comportamento grotesco daquela moça. Tudo o que aprendera sobre educação se resumia nas concepções arcaicas de sua avó. E o que sua avó sabe sobre educação infantil? Ela criou 11 filhos e 23 netos lutando contra todas as imposições dos teóricos da educação e suas superstições. Superstições. Sua avó acha que os conceitos resultados de anos de estudos da pedagogia são superstições. Ela fala do mundo de fantasia que criam para a criança e que vai fazê-la passar o resto da vida aterrorizada com a realidade.
Aquelas palavras caíram sobre Tarsila como um ácido removendo a pátina que envolvia um menosprezo que sempre tivera por si mesma. Ela jamais quisera lidar com a realidade que naquele momento se impunha a ela de maneira inexorável. Sentindo-se corar, Tarsila abrandou seu ímpeto de tentar constranger a moça. O que queria dela afinal? Não tiraria proveito da presença indesejável daquela boboca. Está dizendo que não devemos ensinar a criança a ser boa. Apenas dizer a uma criança que ela deve ser boazinha não é ensiná-la a ser boa. Como diz minha avó, as leis morais não impõem nada à natureza humana. O que menos interessava a Tarsila naquele momento era o que dizia a avó de Doralice. De novo sua avó. Você parece gostar muito dessa sua avó, observou Tarsila com uma pontinha de inveja. Gosto sim. Mas não é fácil gostar dela. Ah, não? E por quê? Porque ela não fala nada para agradar ninguém. Não alimenta fantasias nos outros. Sempre diz que o quanto antes a gente abandonar sonhos impossíveis, mais cedo poderá começar a construir o futuro sobre as bases sólidas da realidade. Parece que você saiu como ela. As duas sorriram. Tarsila ficou pensativa por um momento, olhando para aquele rosto sereno e até sentiu certo conforto, apesar de intrigada com o fato de Doralice nem mencionar o nome de Marcelo. Na cozinha, Doralice preparava uma sopa de mandioquinha para o jantar, fazendo pausas para trocar algumas palavras com alguém no seu telefone celular. Tarsila levantou-se com cuidado e foi sentar-se à mesa da cozinha para tomar a sopa. Evitava um confronto de olhares, mas tinha o pensamento voltado para aquela moça tão esquisita. Agora era ela que se sentia diminuída diante de Doralice, inflexivelmente segura de si. Sentiu raiva ao se lembrar dela abraçando Marcelo na festa de confraternização da escola. O telefone de Doralice tocou e ela atendeu naturalmente. Falou que estava tudo bem e que ela estaria pronta em 2 horas. Depois desligou. Tarsila inquietou-se. Você vai embora? Vou. Volto amanhã cedo se você quiser. Marcelo está vindo para cá. Ele vem lhe buscar? Não. Ele quer vê-la. Por um momento Tarsila ficou atordoada. Achou que não tinha entendido bem e estacou, petrificada. Depois disse com inusitada amabilidade na voz. Hesitou. Eu não sei. Eu pensei que ele não, mas Marcelo mal me conhece, mal fala comigo. Ele me disse que você não o leva a sério. Exagerou e disse que talvez você não leve nada a sério. Marcelo falou de mim pra você. Achei que você, bem. Nunca imaginei. Eu achava que você não ia gostar de ouvi-lo falar de outra garota. Por quê? Nenhuma mulher gosta que um namorado. Marcelo é meu primo. Ah. Eu não sabia. Seu primo, eu achei que era seu namorado, porque Marcelo não dá bola pra ninguém lá na escola. Ele também achava que você não lhe dava bola. Que absurdo. Eu sempre arranjava alguma coisa legal pra dizer a ele. Eu queria que ele me achasse divertida. Marcelo acha que você é muito mais que diversão, só não sabe disso. Não sabe ainda que pode transformar sonhos divertidos e fúteis em sonhos belos e realizáveis. Como nos ensinou nossa avó, não é fácil enxergar a beleza da realidade. Como se chama sua avó? Etelvina. Adoraria conhecer Dona Etelvina. Fim.